Graça e paz, bom dia. Mais um Bom domingo dia. Bom dia. cheio de frio aí, né? E contando com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então vamos prosseguir na nossa aula. Estamos falando sobre o reino de Deus. Então, vamos fazer nossa primeira oração, aproveitando que o Guarinha está com o áudio aberto. Guarinha, por favor, ora por nós, querido. Vamos lá. Papai querido, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, na tua presença, na presença dos meus amigos e irmãos queridos. Fala, Senhor, no nosso coração, nós possamos aprender muito, muito mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, sobre o pastor, que ele seja boca sua nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semana passada, então, nós fizemos a introdução sobre o tema do reino de Deus e a gente falou sobre as duas expressões que costumeiramente a gente usa, reino dos céus ou reino de Deus, né? Então a gente aproveitou e fizemos algumas conclusões sobre o tema do reino de Deus, afirmando então que reino de Deus não se trata de um espaço físico, né? A gente entendeu que reino dos céus e reino de Deus se trata da mesma coisa, são sinônimos, né? O reino de Deus anunciado por Jesus não é no céu, né? Ele vem do céu, mas não é do céu. O reino de Deus anunciado por Jesus também não se trata da igreja, né? Porque essa é uma máxima que nós ouvimos e às vezes reproduzimos também. Quando a gente reproduz isso, a gente está trazendo a igreja para o centro e, na verdade, Jesus é o centro, tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o reino de Deus, sobre esse tema, então nós vamos olhar hoje para um ponto de vista judaico do primeiro século, tá? Então, eu vou tentar trazer para vocês um gancho de um último texto que nós lemos semana passada, tá? E a gente leu o texto de Lucas 17, de 20 a 21, e eu preciso dar continuidade hoje a partir desse texto. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E aí o discurso de Jesus muda o foco. Aí Jesus virando para os seus discípulos, né? É isso que é a continuidade do texto, no 22. E Jesus dirigindo-se para os seus discípulos. Então, possivelmente, o que a gente falou também semana passada, quando Jesus está dizendo que o reino está entre vocês, dificilmente ele esteja se referindo aos fariseus aí, né? Porque, como opositores e como sendo um grupo no qual a pregação de Jesus vem de encontro, né? E a gente vai poder sentir um pouquinho desse choque hoje teológico, né? Jesus estava falando com os seus discípulos, né? Aproveitando a pergunta dos fariseus e direcionando a resposta para os seus discípulos. Esse é um consenso que há entre os estudiosos do Novo Testamento, né? Então, quando Jesus ele está sendo perguntado pelos fariseus, né, quanto a como viria, então, esse reino, significa para nós, então, que eles aguardam, os judeus estavam aguardando esse reino, né? Há uma expectativa por parte dos judeus quanto à chegada desse reino. E talvez alguém, a partir de um primeiro olhar do Novo Testamento,
possa pensar que esse tema é particular dos cristãos, quando, na verdade, o reino de Deus é também um tema muito presente na vida e na missão dos judeus. É importante a gente mencionar isso. Porque o judeu também tem uma missão, né? O judeu, ele tem a missão de espalhar a Torá pelo mundo também, né? Talvez a gente não tem não dá essa ênfase, mas isso também tá presente na tradição judaica e a gente vai ver um pouquinho disso hoje, tá? Então, esse estudo em perspectivas judaicas, se a gente for estudar sobre o reino de Deus, gente, é muito amplo. Eu tenho lido tanta coisa, aí na hora de elaborar, aí eu falo, poxa, eu li isso em algum lugar, já nem sei mais onde eu li. De tanta informação. O tema ele é muito, mas muito abrangente dentro da cultura judaica. Então, a minha intenção não é trazer para vocês nenhum outro, não é um conteúdo completo, né? Porque eu não vou ter condição, a gente não vai ter condição de estudar tão profundamente esse tema dentro da cultura judaica, tá? Então, eu vou usar um conteúdo mais informativo para vocês. Vou apresentar aqui, essa semana e semana que vem, é mais um pano de fundo mesmo, para que a gente possa compreender e contextualizar um pouco dos ensinos de Jesus a respeito do reino, né? Então, a minha intenção não é dar um ensino rabínico, judaico, sobre o reino de Deus para vocês, tá bom? Então, nós vamos usar mais de um conteúdo informativo. Talvez a linguagem seja um pouco acadêmica, né? Mas, por favor, me pare, pergunte, e eu vou tentar esclarecendo a partir das dúvidas de vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Então, vamos olhar primeiro um panorama desse primeiro século. Então, como eles viviam. Então, nós estamos falando da Palestina sobre o governo dos Herodes, aí, tá? É interessante porque a figura ela fala a Palestina sob os Herodes, né? Porque eram os Herodes. Então, o domínio romano que estava acontecendo na Palestina, né? Nesse território todo, né? Como a gente entende Palestina, que envolve lá no Antigo Testamento essa divisão que aconteceu entre Israel e Judá, né? Ou melhor, Israel em cima, Judá embaixo. Então, o domínio romano está sobre todo esse território da divisão das 12 tribos que a gente conhece, tá? Então, a gente chama historicamente como um território palestino, é tudo isso aí. Talvez um pouco diferente do que a gente entenda como Palestina hoje em dia, tá? Então, esse domínio romano, ele começa em 62 a.C. Então, segundo o costume de utilizar, o que o romano fazia? O romano, ele invadia, tomava o governo, tomava o domínio sobre as terras, ou seja, a autoridade sobre os povos, e eles elegiam um rei local e estabelecia sobre este rei um domínio para que ele pudesse, então, fazer uma espécie de governo para os romanos ali. Essa é uma estratégia também porque evita os conflitos locais, né? Entretanto, aumenta demais a carga tributária sobre o povo, porque o povo tem que sustentar, nada muito diferente de hoje, né? Porque o povo tem que sustentar um governo local e tem que sustentar o império. Então, os impostos são muito pesados, tá? Então, não é diferente aqui. Então, eles seguem esse costume
eles elegem lideranças locais para governar o território que é dominado aí pelos romanos, e eles nomeiam Herodes, conhecido como o Grande, né? É um idumeu da região mais sul, perto ali do Mar Morto, e é uma liderança local. A gente, às vezes, não sei quantos de vocês, quando lê Herodes, pensa que é uma figura romana. Na verdade, não. Ele é uma liderança local, que é dado o domínio e a autoridade para o rei Herodes dominar sobre toda essa área. Tá? Então, ele se torna o rei da Judéia e ele fica no poder entre 37 a.C. a 4 a.C., para a gente ter uma ideia do tempo que ele governou. 32 anos. É decrescente, porque eu estou trabalhando antes do marco zero aqui, tá bom? Então, durante o reinado, esses cidadãos da Palestina, eles foram rigorosamente subjugados, tá? E isso gerou muitos pobres nessa região, muita gente miserável, muita gente necessitada. Isso além de uma injustiça e uma disparidade social muito grande. Porque como é que Herodes vai cobrar impostos? Vai cobrar impostos utilizando alguns cobradores locais. E esses cobradores locais são pessoas como, por exemplo, Mateus, que a gente conhece, o escritor do Evangelho. Então, você tem agora uma máquina funcionando para manter um império que tem que sobreviver dos impostos, tem que sobreviver daquilo que eles coletam do povo. Então, carga tributária muito alta sobre as pessoas, muita opressão, muito jugo social sobre o povo. Essa palavra é uma palavra que vai permear nosso dia hoje, tá bom? Então, aí, em meados do século I da era cristã, então, 0 até 100, né? De 1 a 100, como a gente conta, então, os habitantes aí dessa região, eles pertencem ao Império Romano, tá bom? E nós estamos falando do Império Romano no primeiro século, chegando a um domínio de 50 milhões a 80 milhões de pessoas nesse período. Então, é muita gente sob o Império Romano. E cerca de aproximadamente 90% dessas pessoas estão vivendo no campo, estão vivendo fora das terras de Roma, né? E a terra é a principal fonte de sobrevivência para a população do Império nesse período. Na Palestina, isso é muito forte. A subsistência vem da produção local, da produção de subsistência, né? Então, essa distribuição de terra, as terras não são mais das pessoas, as terras são do Império. E eles faziam a distribuição de terras. E exatamente daí vem o imposto das pessoas. De acordo com aquilo que você tem, o teu imposto é maior ou menor. De acordo com aquilo que você produz, o teu imposto é maior, o teu imposto é menor. Então, essa distribuição de terras é muito injusta também. Às vezes, as pessoas estão numa área que é uma área extremamente improdutiva e tem que pagar imposto sobre isso. No sermão de Jesus, que ele está ali na praia pregando para as pessoas, em Lucas, quando Jesus diz sobre a parábola do semeador, quando ele faz a apresentação do reino, e nessa sequência de parábolas, é importante a gente entender que Jesus ele trabalha a parábola do semeador como sendo central e explica novamente para os discípulos, porque fala, se vocês não compreenderem
essa parábola, vocês não vão entender as outras, né? Então, ele está falando para o pessoal numa área, que é uma área extremamente improdutiva. E ele fala sobre uma semente que ela é de uma explosão de produção que é extraordinária, né? Enquanto o pessoal normalmente tinha cerca de 20 a 25% de aproveitamento de uma semente lançada na terra, então ele está dizendo que essa semente, às vezes, ela tem uma possibilidade de aproveitamento extraordinário, até 100 vezes, né? Ou seja, tudo que você lança, produz. E isso vem de encontro a uma realidade social que eles vivem. Essa pregação é muito mais do que uma pregação para falar para eles assim, olha, eu vou falar na tua linguagem. Não, essa pregação, além de falar a linguagem deles, essa é uma pregação que soa aos ouvidos deles como salvação, como esperança diante dessa realidade social que eles estão vivendo. Então, basicamente, esse é o pano de fundo que eles estão vivendo, tá? Então, essa população aí do império vive em terras que precisam sobreviver, e essas terras muitas vezes são improdutivas. Os pobres, eles constituem a maior parte da população. Os miseráveis é a maior parte. Situação de pouquíssimas chances de mudança, porque estão sem esperança. Quando você olha, hoje, você espera que o governo faça alguma coisa para você. Naquela época, você olhava para os governantes e você falava até o que mais eles vão tirar de mim. Então, você não tem a esperança. Hoje, a gente pode cobrar um governo, um governante local, e a gente pode estabelecer crítica. Naquela época, não. Porque nós estávamos sob domínio deles, né? Então, as condições de vida na Galileia, onde Jesus vivia, né, e cumpria a sua missão, particularmente, era um dos piores lugares para se viver nessa época, nesse contexto. Então, nas décadas anteriores, então, o povo já vinha sendo muito penalizado por conta dos impérios que fizeram parte da história deles, né? O exército romano, algumas décadas antes de assumir o governo para conquistar essas terras, eles queimaram aldeias inteiras. Eles mataram muita gente, e muita gente produtiva, para poder resguardar o seu direito de terra, porque quando Roma ela assume, Roma ela não briga com nenhuma outra nação com poder bélico para tomar as terras, porque esse território, vamos dizer assim, Israel-Judá, esse território, ele é um território que eles estão vivendo 103 anos de paz aí. Porque depois que o movimento dos macabeus, eles tomaram as terras dos Seleucidas, né, que eram os gregos da Síria, que estavam tomando conta dessa região, eles, então, entram em guerra com os Seleucidas e eles tomam as terras, o movimento macabeu, né? O movimento macabeu, ele tenta exterminar, o movimento macabeu não, Seleucida tenta exterminar toda a cultura e toda a religião judaica. Eles profanam o templo. Por isso que é importante, a gente, alguns anos atrás, no aniversário da igreja, a gente deu uma Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções que existem para estudo, uma das melhores referências bíblicas de estudo que a gente tem na língua portuguesa aí, né? E ali você tem 1ª e 2ª Macabeus. O que é importante vocês lerem para vocês conhecerem essa parte da história. Olha lá, o Dário está mostrando aí. Libera o áudio, Dário, para você ver para a primeira tela, por favor. Mostra a Bíblia para nós aí, Dário. Fala aí, varão.
120 anos, Igreja Metodista São Roque, Igreja Bíblia de Jerusalém. Isso aí. Então, essa é uma Bíblia tida como Bíblia católica, né? Como se as instituições tivessem direito sobre a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? E aí, nesse período, os macabeus se levantam porque os gregos estão profanando o templo. E nessa profanação, eles estão sacrificando porcos dentro do templo. O povo está apaixonado pelas Olimpíadas, estão se entregando à cultura helenista e estão perdendo as suas raízes. Vocês vão ver Judas Macabeu se levantando, né, como o principal dessa revolta, e eles entram em guerra e eles tomam Jerusalém. Então, quando os romanos eles estão brigando, estão tomando as terras aqui, eles estão tomando as terras de um povo que está em paz, pelo menos vivendo 100 anos de paz, ou seja, uma geração de paz. Uma geração que não viveu em guerra. Mas, mesmo assim, diante de um governo local que, mesmo assim, os extorque, né? Está extorquindo o povo também, né? E aí, o imperador instalou a sua administração ali localmente, na Galileia, através dos Herodes, nesse período. Quando eles dominam, os romanos, para dominar as terras, eles fazem uma limpa sobre os improdutivos. Então, as pessoas que têm algum tipo de limitação, as pessoas que tinham eles matavam essas pessoas. Essas pessoas não serviam para guerrear para o império. Então, você tem um povo sofrido, você tem um povo que perde muita gente querida, gente que cuidava, gente importante ali para as famílias, né? Então, você mexe com o psicológico, você mexe com o bolso das pessoas. E esse, mais ou menos, é o cenário que eles estão, tá? Herodes, então, o Grande, ele está reinando nesse período. Por volta do ano 4 a.C., quem assume quando o pai morre, né? Então, quem assume é Herodes Arquelau. Eu falei sobre ele quando a gente leu Atos 13, né? Então, o Herodes Arquelau tem um irmão deles, postiço, né? Que é um irmão adotivo, que está lá na igreja no qual Barnabé e Paulo saem para fazer a sua primeira viagem missionária. Então, Arquelau, ele assume de 4 até 6 antes de Cristo, né? 4 antes de Cristo a 6 depois de Cristo, né? Então, é por pouco tempo, tá? Ele foi rejeitado pela população, acho que é mais fácil a gente dizer assim, né? E aí uma revolta começou a surgir. E aí o imperador, quando soube da revolta que surgiu ali, por conta justamente de Arquelau, ele o tem como um incompetente e tira ele do governo. E aí ele é exilado, o Arquelau. E aí quem assume? É o seu irmão Herodes Antipas, que é a figura que a gente conhece, que ele vem de 6 até 39 depois de Cristo, tá bom? Então, Herodes Antipas, uma figura muito conhecida. Então, Herodes Antipas, ele é um cara que João Batista morreu nas mãos dele, Jesus morreu nas mãos dele, né? Quando eu estou falando de Jesus morreu, eu estou falando da execução de Jesus, tá? E aí, ele foi educado na corte imperial,
ou seja, ele foi educado em Roma, então ele tinha um pouco dos conceitos romanos impregnado nele. Ele é um cara extremamente articulado junto aos religiosos da época. A gente vai estudar um pouquinho isso a semana que vem, porque semana que vem eu vou falar sobre a expectativa messiânica, então, dos judeus. Hoje a gente vai falar um pouquinho historicamente desse contexto. Então, quando a gente olha para a expectativa messiânica, o povo judeu viveu na sua história diversas ideias de que quem estava à frente era o Messias, na história inteira deles, principalmente pós-exílio. Por diversas vezes eles tiveram Messias, e até hoje. Hoje em dia, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver, então, em 2013, eles tinham um cara que eles tinham, um grupo dos judeus tinham como sendo o Mashiach, né? E pasme, Herodes Antipas, ele se aproximava tanto dos movimentos religiosos da época, que ele foi considerado também um Messias. Isso está presente na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando relata sobre a morte dele. E ele está num discurso, não sei se vocês lembram do texto, 12, de 20 a 23. Leia aí, Fio. Tá. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de Deus, de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Essa expressão que eles estão usando aí é uma expressão no qual ele é o Messias proclamado. É o Deus na terra. É o ungido de Deus. E ele é uma figura muito importante para o movimento religioso judaico aí presente na época. Porque os principais percussores de uma teologia contrária foram exterminados por ele, João Batista e Jesus. Historicamente falando, e numa visão bem pé no chão, ali da época, tá bom? Então, o conceito de Herodes Antipas para os religiosos da época é um conceito de que ele está protegendo o reino dos céus. Porque o reino dos céus, numa perspectiva judaica, está no guardar a Torá, e a gente vai ver um pouco sobre isso também. A Torá é a personificação do reino entre os homens. E a Torá é a forma de fazer com que o reino dos céus, o reino de Deus, porque reino dos céus, essa é uma expressão judaica, né? Então, o reino dos céus se faz entre os homens por intermédio da Torá e o guardar da Torá, tá? Então, nesse período dos Herodes, o povo era submetido a impostos extremamente severos, como eu já falei, os galileus eram explorados, condenados ao empobrecimento. Então, por isso, é importante a gente compreender Jesus chegando nesse contexto histórico, né? Então, nós vamos ter uma ideia clara desse período, principalmente com as práticas imperiais romanas que afetam os habitantes ali da Galileia. Então, os romanos, eles foram a gota d'água na época de Jesus para que o povo, então, clamasse pelo Messias, né? Foi a gota d'água porque eles estão vindo de um período de mais de 600 anos de escravidão e de submissão aos impérios babilônicos, os persas, né, os assírios, os gregos e agora os romanos, né? Então, ficou na tela esse tempo todo, deu para vocês verem aí
São mais de 600 anos sob domínio de outros povos, gente. Então, imagina de geração em geração. Gente, isso é mais do que o Egito. Quanto tempo eles ficaram prisioneiros lá no Egito? Quantos, Dari? Foram 400 anos? 400 anos, mano. Aqui eles estão nas... Eu não sei o que é pior, você está na terra dos outros 400 anos ou 600 na tua sem ser tua. É estranho isso, né? Complicadíssimo. Então, vamos pegar um pouquinho desse conceito sobre reino, está expresso aí nesses dois textos. E, gente, tem muito texto para a gente poder brincar aqui. A gente ia ficar até amanhã só lendo texto. Vamos entender um pouquinho desse conceito na língua semítica de reino, para a gente contrastar com o que eles estão esperando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso 31. Estava brincando com o pastor Felipe. Aí, eu falei, tem um palavrão aí, ó, na Bíblia, no verso 30. Como Saul falando com Jonatas, xinga ele. E aí ele xinga de um palavrão aí, né? Que é na Bíblia está de um jeito que a gente vê até mais bonitinho. Mas tem umas histórias meio escabrosas na Bíblia, né? Então, primeiro livro de Samuel, 20, 31. A minha versão, ela está assim. Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você está seguro, nem seguro está o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque ele deve morrer. Então, Saul está bravo, porque está achando que Jonathan... Está achando não, né? Ele está constatando que Jonas está protegendo Davi. Né? E isso daria para ele risco ao reino. Tá? Segundo texto, em 2 Reis, tem alguém que tem uma versão diferente, por favor? Está igualzinha aí? Essa de 1 Samuel? É a mesma coisa. Tá bom. Pastor, não está não. Mesma coisa, muda. Diga aí, Pedro. Samuel 20, 31. 1 Samuel. Peraí. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. É que você, na sua tradução, não está falando sobre o reino, né? Não sei. Deixa eu ler a minha aqui. Vou ler a de Jerusalém. Enquanto o filho de Jessé estiver vivo na terra, tu não consolidarás a tua realeza. Uhum. Trata de encontrá-lo e trazê-lo a mim, porque é passível de pena de morte. Perfeito, perfeito. Tá vendo por que eu gosto da Bíblia de Jerusalém? Então, ela traz exatamente uma ideia daquilo que a palavra tá significando para quem tá lendo ali dentro de um contexto. Entendeu? Então, ela não... O reino, quando a gente fala reino, ele é muito abrangente. Olha esse segundo texto de 2 Reis 2:12. Quando Salomão, então, se assenta no trono de Davi, e aí tem essa expressão. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e como é que está aí, Kátia? E o seu reino se fortificou muito. Legal. Como é que está na de Jerusalém, filho? De Jerusalém. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e a sua realeza consolidou-se fortemente. Então, Na NVT, está um pouco diferente. Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Tá. Então,
o reinado, mesmo assim, o reinado ele dá uma outra conotação de reino. Por quê? Porque reino envolve rei, território, leis, súditos, tudo que a gente trabalhou semana passada, né? Então, essa palavra, ela é abrangente, reino. E qual é a percepção que vocês têm? Então, quando vocês estão lendo esse texto e está reino, o que o texto está tentando dizer aí para vocês quando você lê isso? Ele tá falando sobre rei, território, palácio, leis, súditos. Ele está falando, ele está dando uma conotação que é uma conotação mais de poder, de autoridade, de poderio. Reinado pode ser entendido também como um período em que se reina, um período de autoridade, não é isso? Mais particular do monarca, no caso, né? Exato. O reinado dele. Né? Acho legal porque na Jerusalém, diferente das outras, está trazendo a sua realeza, ou seja, é o governo daquela pessoa. Né? Saul teve dele, Salomão teve dele. Né? Como Salomão fala para Jonathan, falando, como se estivesse falando assim: você não vai ter tempo de reinar se você não fizer isso. Mesma coisa agora sobre Salomão, né? Davi teve o tempo dele, agora era a realeza de Salomão. Então, o que é que está acontecendo? Primeiro que Deus estabelece os seus reis, guardem isso. Na cultura semítica, Deus estabelece os seus reis. Os reis são representantes do reino dos céus. São os reis. Pastor. Fala, Dário. Voltando para a parte lá onde os israelitas pedem um rei, e quando Samuel fala que se vocês quiserem um rei, Deus vai permitir, ele não fala de nenhum benefício que o rei vai fazer para o povo. Ele só fala dos direitos do rei. Né? Então, é só sofrimento. É 1 Samuel 8, tá? Depois, se o pessoal quiser dar uma olhadinha. O que acontece aí, Dário, é que Deus, na verdade, ele muda seus planos. Porque o plano na saída do povo do Egito, depois do Êxodo, Deus, ele é o rei do povo de Israel, vamos chamar assim. Ele é o rei. E quando ele entrega a Torá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele entrega a Torá para que o povo, então, agora, viva a expressão desse reino na terra. E aí o povo de Israel passa a ser reconhecido como um povo que é exemplo para as outras nações. E aí, quando eles querem se comparar às outras nações, então Deus começa a dizer para eles qual é o jugo de estar debaixo de um reinado que não o dele. Estar debaixo de uma autoridade que não é a dele. Porque ele não se corrompe. Porque ele é dono de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não se corrompe pelo poder. E aí, o que ele coloca para eles aí no capítulo 8 é exatamente como os reis podem se corromper. O que acontece na história, e aí há uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, que a gente conhece. Então, toda essa corrupção que os reis se submetem no decorrer da história leva o povo ao exílio, leva o povo à quebra da aliança do Sinai. Tá? Mas boa intervenção aí. Então, gente, a gente precisa entender que a palavra reino, ela é empregada no contexto bíblico como autoridade, ou conferir autoridade para, tá bom? Essa é uma expressão presente em todo o Antigo Testamento. A expressão, ela corresponde ao termo, já que a gente está falando semítico, então a gente vai falar hebraico e a gente vai falar em aramaico, tá?
Malkut Hashamayim, que é o reino dos céus, isso no hebraico, e no aramaico funciona mais ou menos como um dialeto, perceba a proximidade das palavras, né? Malkuta de Shamaia. Então, esse é o aramaico. Essa é a língua que Jesus está conversando no primeiro século, tá bom? Então, é mais ou menos como um dialeto do hebraico. Percebe a proximidade? Então, a palavra que a gente está trabalhando aqui, né, é o Malkut, reino, reinado, realeza, é essa palavra que confere autoridade. Então, esse é um termo, então, político do reino. Ele é designado, no original, para conferir esse poder político de autoridade para os seus governantes. Não um termo exclusivamente do campo religioso, como a gente pode pensar, tá? Governo, realeza, poder real, reinado, ele aparece aí cerca de 90 vezes só no Antigo Testamento. Existe uma variante dele, tá bom? A gente já vai ver daqui a pouco. Então, no pensamento escatológico judaico, né? Ou seja, das coisas que estão por acontecer, quando eu falar escatológico, é aquilo que ainda não aconteceu, mas é uma expectativa que irá acontecer, tá? Então, no pensamento escatológico judaico, os rabinos do primeiro século, eles consideravam o tema do reino ou do reinado a partir de 2 pontos de vista que são diferentes e talvez por uma falta de uma distinção um pouquinho melhor para a gente, eu vou trabalhar assim, um é teórico e outro é mais prático, tá bom? Um é mais mais intangível, o outro mais tangível. Vamos pensar assim, tá? O primeiro conceito aí para eles é de que se concentra o reino de Deus num aspecto eterno-temporal, ou seja, de ação espiritual na Terra. Então, há uma ação de Deus, é celeste, terreno, né? Ao mesmo tempo que a gente vive o Cronos, né? Numa língua que é grega, eu estou pegando do Novo Testamento para a gente tentar entender isso, do mesmo jeito que agora, ele também é eterno. Ele é eterno, mas para ser vivido agora. Eles têm essa percepção. Eles têm essa percepção de que ele é celestial, mas é para se viver aqui também. Então, essa é uma relação que eles estendem do celeste na vida. E um segundo aspecto, que é o mais prático, né? Ele trata de uma ação humana que assegura, então, o acesso ao reino, que é a participação dos homens, da humanidade, para poder entrar neste reino. E como se entra para o judeu nesse reino? A partir da observância da Torá, que é a garantia do acesso ao reino de Deus, porque a Torá é a expressão da cultura e das leis desse reino. Então, os judeus, eles compreendiam, teoricamente, numa visão muito parecida com a nossa. Vocês já ouviram a expressão de que o reino é já e ainda não? Já ouviram essa expressão? É o já e ainda não. Nunca, o pastor Felipe já ouviu? Tati já ouviu? Dário nunca ouviu, Dário? Você falou 2 vezes, já ouvi agora. O já ainda não, porque o reino já é, mas ainda não está, porque ele virá na parousia, ou seja, na segunda vinda de Jesus, né? Então, ele é já e ainda não. Ele está em nós, mas ao mesmo tempo, a gente vai falar um pouco melhor no conceito cristão sobre o já e ainda não. Mas esse conceito é um conceito presente aqui. Talvez não muito bem elaborado como a gente, né? Porque a gente já sabe quem é
a figura do Messias. Para eles, a figura do Messias ainda está em oculto. Por isso que semana que vem a gente vai ver essa questão de uma visão messiânica para eles. Tá? O já, porque ele está presente na tradição da nação de Israel. Ele está presente, o reino de Deus está presente na Torá. Quando eu falo Torá, vocês entendem Torá? Torá são as leis, Pedrinho. A gente estudou as leis quando a gente falou sobre a nova aliança. Então, sinalizava as leis, elas sinalizavam a cultura e as leis do reino de Deus. Então, a Torá é a cultura celeste entregue aos homens. Uma vez que você vive, então você está vivendo o reino dos céus de uma maneira muito pessoal. Mas a nação que se rende à Torá, ela então passa a viver o reino dos céus na sua cultura. E essa é a missão de Israel, como reino dos céus na terra. Ser referência para os povos. E de modo que essa presença seja compreendida como uma presença eterna na terra. É uma presença de antes da criação de todas as coisas, porque a Torá existe para o judeu, é a lei de Deus que existe antes da fundação dos mundos. É a cultura celeste difundida e entregue para um povo específico. É o povo escolhido. Essa é a visão, então, do judeu. Uma visão expressa no Cântico de Moisés. Não sei se vocês lembram do Cântico de Moisés, Êxodo, capítulo 15. Eu vou dar ênfase aí no verso de número 18. Yahvé emlohi leolam vaed. Yahvé reinará ou se tornará rei. Legal, Fio, aproveita que você está com a Jerusalém, Dário. Pega para mim aí Êxodo 15, na Bíblia de Jerusalém. Yahvé, então, olha o tetragrama que a gente viu semana passada, ó. Yahvé reinará para sempre e eternamente. Aí, tá vendo? Esse paralelismo dando essa conotação também de uma expressão de sempre ter existido e estar no tempo presente, né? O Yahvé é o nome próprio de Deus, né? Só que aí tem um Inloque, que é uma derivação de Malak Melech, né? Malak Melech, que é proveniente da mesma raiz que a gente viu aqui antes, né? O Malkut, né? É a mesma raiz, só que aqui com muito mais aparições aí no Antigo Testamento. Essa expressão Malak, Melech, tem mais de 130 vezes só no Antigo Testamento essa expressão, mas é a mesma raiz, tá? MLK do hebraico, tá? Então, nesse sentido, então, o Cântico de Moisés, de Êxodo 15, 18, ele especifica também que a duração do reino dos céus é eterno. Ele não altera, sempre esteve e sempre existirá, mas se vive agora, né? Então, é para todos sempre e sempre, que é o que acontece em bastante versões. Para todos sempre e sempre. Fala, Keila. Pastor, sou eu. Liga, Pedro. A gente estava vendo aqui os escritos aqui, né? O Yahvé, o outro aqui, o Inlonche, né? As letras não são iguais como tá o desenho, né? Por exemplo, o Y para nós a gente sabe que é Y, mas lá não, os desenhos são diferentes. Não, isso é hebraico. Então, mais diferente, né? É como se fosse desenho mesmo. Na verdade, assim, para nós soa como desenho porque a gente não conhece, mas esse é o alfabeto hebraico.
Mas O Y desenho não da é letra é diferente. Então, mas o Y não é igual ao Y, né? Não, Não. o Y de uma palavra não é Não, igual isso ao não é Y da Y. outra. Isso não é Y, né? Então, Ah, tá. então o alfabeto hebraico, ele tem uma outra simbologia, vamos chamar assim. Então, a leitura, então, você tem vogais em acentuações, né? Então, o que a gente está vendo como acentuações, aqui, esses pontinhos, são vogais, às vezes eles são, de acordo com a palavra, ele é declinação verbal. Então, aí você tem uma série de derivações. O hebraico não é a minha língua bíblica preferida. Justamente porque agora a Manu está me surpreendendo. Como ela está vivendo com judeus, ela está aprendendo hebraico, a menina lê tudo isso daí. A Manu já está lendo tudo em hebraico. Ela dá aula para as crianças em hebraico, para vocês terem uma ideia. Mas tem cursos de hebraico aí que eu indico para vocês, online acontecendo a todo tempo aí. Então, se vocês tiverem interesse, deleitem-se. Eu estava preparando essa aula, tive que recorrer ao meu professor Edson Francisco. Não sei se foi pastor do Fio, justamente porque aí eu fiquei nessa dúvida, né? Edson Francisco, ele é leigo, né? E não é pastor, mas é um cara extremamente estudioso. Os caras acham um manuscrito lá em Israel, ligam para ele lá ver. O cara é fantástico, né? Então, os livros dele, ele tem a base da sua instrução nos textos massoréticos, né? Que é uma categoria de, vamos falar assim, de uma maneira que vocês entendam, tá? Mas responsáveis, eu ia falar escriba, né? Mas não é escriba, é uma espécie de, mas era uma família muito tradicional de copistas do Antigo Testamento, né? Então, são conhecidos como textos massoréticos, né? Os massoretas. Então, os textos massoréticos é tema de estudo dele. Então, a Bíblia Stuttgartense é com base nos textos massoréticos também, boa parte deles, né? Dos que se descobriram, do que tem registro e tudo mais. Mas é isso. Mais pergunta? É isso aí, Pedro? Respondi? Não, pastor, só. Até que você falou que vai ser nas próximas aulas, cenas dos próximos capítulos. E aquela história do reino mesmo aí, né? Que Jesus fala para o ladrão lá, que hoje mesmo estará comigo no reino. Então eu fiquei com essa dúvida aí, né? Da questão do reino que você falou aí, né? Se o reino já é ou se o reino vai ser. Vamos ver mais para frente. Então, por isso que eu fiquei quietinho. Vamos construir. Embora no original ele está trabalhando uma outra palavra aí, né? Mas eu vou construir esse imaginário para ficar melhor aí para a gente entender, tá bom? Então, para sempre e sempre. Então, deve ser entendido como uma aplicação para os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno. Pode ser compreendido para o presente, como também para o futuro. E o passado também, porque ele sempre foi, né? Então, o reino de Deus é uma expressão de eternidade. Então, perceba que a dimensão celeste e terrena do reino está sendo evidenciada aqui nesse paralelismo do sempre e sempre, né? Do eterno para sempre. Então, significando que eterno vem do reino vem de uma perspectiva espiritual para o sempre na terra, né? De que nunca terá fim. Então, o verbo malak melek se torna, que é se tornar rei, rainha, reinar, vem da mesma raiz que malkut. Malak possui aí mais de 130 ocorrências, como eu já disse para vocês.
Então, o reino do rei Messias. Não estou falando do Messias ainda, só vou falar do reino do rei Messias, tá? Que é o ainda não. Era a espera que eles tanto ansiavam nos tempos de Jesus e por conta, então, de todo esse contexto histórico que eu abordei para vocês no início da nossa aula, tá? Então, o romano estava agindo na cultura, na vida das pessoas, oprimindo, e aí eles anseiam, então, por este reino perpétuo. Então, esse ainda não, para o judeu, é o estabelecimento do reino do Messias. Então, o reino para o judeu se estabelecer como referência para as nações de poder, de soberanidade, de um rei de autoridade, de um rei no qual todas as nações se prostram e se dobram, é necessário o Messias. Tem que ter a imagem do Messias, que é o Mashiach. Tá? Então, nesse sentido, o reino era usado em oposição ao reino da iniquidade, ao império das trevas. Então, o que são as trevas para um judeu que está vivendo aí nesse período? O poder romano, tá? O império das trevas, e a palavra império vem exatamente do que eles estão vivenciando aí, dessa autoridade de Roma que está interferindo nos planos celestes, tá? O pensamento judaico entendia que o reino dos céus ele estava relacionado com o julgamento, então, da justiça de Deus que viria em oposição à justiça romana. E que estava submetendo o povo de Deus a essa injustiça, né? Porque o que é justo para o romano é injusto para o judeu. Então, no Antigo Testamento, quando se fala sobre estabelecimento do reino dos céus aqui na Terra, ele é normalmente atribuído à chegada do Messias, o vitorioso na batalha. Então, como está descrito a Midrash. Vocês sabem o que é a Midrash? Midrash está presente no Talmud, e a Midrash é a interpretação dos textos bíblicos do Antigo Testamento. A Midrash é como se fosse a exegese, né, do texto, numa perspectiva rabínica, da tradição rabínica. Então, por exemplo, vou citar uma exegese do texto de Gênesis 24:7. Pode ler para a gente, Dário? Yahvé, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse e que jurou que daria esta terra à minha descendência. Yahvé enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para meu filho. É isso mesmo? É isso aí. 4:7. Isaac. Esse texto aqui, então, ele está trazendo a experiência. Quem está escrevendo isso, vamos lá, essa é uma tradição oral, né? Quem está escrevendo o texto não é Abraão, né? Então, o Senhor do céu, que me tirou da casa dos meus pais e da terra dos meus parentes, e que me falou, jurou dizendo, a sua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que vá. Então, aqui tem uma expressão, né? Então, quando a gente vai olhar a exegese desse texto numa visão rabínica, olha que interessante. Até que Abraão, nosso pai, veio ao mundo, o Santíssimo, bendito seja, não falo o nome de Deus, né? Era o único rei dos céus, pois está escrito, o Senhor, o Deus do céu, que me tomou. Mas quando Abraão, o nosso pai, veio ao mundo, ele o fez rei
sobre o céu e a terra. Olha isso. Pois está escrito: eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra. Gênesis 24, 2. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Segundo a tradição rabínica judaica, o reino na terra é atribuído a Abraão. Ele é o rei. Primeiro. Tá bom? E aí deu a nação de Israel, a nação de Israel é o reino. São os súditos desse reino. Entendeu? Então, veja que a ideia central é Abraão, o pai dos judeus, e ele próprio. Interessante isso, né? Convertido da idolatria, do culto astral, era pagão, não é isso? Sai de Ur dos caldeus, pagão. Certo? Então, convertido pelo próprio Yahvé, agora ele se torna responsável pela disseminação da religião semítica e, com ela, um conhecimento progressivo do domínio de Deus sobre a humanidade através, então, da nação de Israel. Então, no texto de Gênesis 22, 18, essa ideia ela fica mais clara ainda. Então, quando Deus faz as promessas, depois dele levar Isaac para o sacrifício e Deus vir com a provisão, então na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, a função de Abraão é ser bênção para todas as nações. Então, da descendência de Abraão, Deus então se revelaria a todas as nações. Depois do Êxodo, né, texto que a gente conhece, depois do deserto, então quando eles estão sendo organizados agora como uma nação mesmo, né, Deus então lhes dá a Torá, lhes dá a lei desse reino para eles como expressão dessas leis celestiais, como eu já falei, tudo isso para sinalizar Deus ao mundo. Então, os pilares da Torá, numa tradição rabínica, são basicamente 3. A Torá é amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e cuidar da criação de Deus, devolvendo glórias a Deus. Basicamente é isso. Ah, mas e as festas? Tudo implica e está dentro do pilar de amar Deus sobre todas as coisas. Todas as questões culticas, mandamento é uma coisa, lei é outra, tá bom? Para o judeu, mandamento se adapta aos tempos, porque tem a ver com o local no qual você está inserido. Então, por exemplo, as leis, os mandamentos quanto a tua atitude no templo. Então, não tem mais templo. Então, isso se adapta. Agora, as leis são eternas. E as leis precisam ser cumpridas de acordo com aquilo que lhe cabe. Né? Que é um texto também um pouco controverso, quando Jesus fala, eu vim cumprir toda a lei. Jesus cumpriu as 613 mitvot? Cumpriu ou não cumpriu? Vamos lá. Cumpriu, Dário? Não cumpriu. Por que não cumpriu? Ele foi o cumprimento de todas elas. Ah, pode ser assim. Mas mesmo assim, ele não cumpriu todas elas. Então, por exemplo, como é que ele ia cumprir a lei que era reservada... Oi? Olho por olho, por exemplo. Não. Como é que ele iria cumprir a lei, por exemplo, que era destinada à mulher? Da purificação da mulher. Ele era homem. Como é que ele ia cumprir as leis do pai levar o filho para circuncidar? Ele não teve filho. Como é que ele ia cumprir leis sacerdotais se ele não servia no templo? Porque são leis aí, não são mandamentos. Aí são leis. Então, ele
as leis se cumprem na medida que elas lhe cabem. Entenda isso. Então, existe lei para todo mundo. Tá? Então, o fato de cumprir é exatamente o que você falou, dentro de uma perspectiva cristã. Tá bom? Então, essa nação, ela não foi separada para viver as suas próprias leis, percebe? Ela foi separada para viver as leis celestiais na terra. As mitzvots. E dentro dessa nação, Deus, então, seria o rei, num plano inicial. Né? Então, por isso, o Cântico de Moisés faz a declaração que a gente viu há pouco aí, no Êxodo 15:8. Né? A constatação que a gente precisa fazer aqui, quando a gente lê a Bíblia e nós conhecemos um pouco da história de Israel, nós podemos fazer uma pergunta, né? Se o povo se acha, se existe um povo que se acha referencial na terra de um Deus que é todo-poderoso e de que virá para julgar todos os povos e que vai estabelecer uma equidade de modo que Israel está sobre o governo de todas essas, responsável pelo governo de todas essas nações. E cada nação que se levantar e não se render vai sofrer consequências. Então, eu fico imaginando, esse discurso é um discurso judaico. O que um imperador, no tempo antigo, ouvindo isso, pensaria deles? Esses caras são um perigo para mim. Por que que Israel passa por tanto sofrimento, passa por tanta perseguição, passa por tantas nações subjugando-os, e agora, nos tempos de Jesus, sob os romanos? Cara, os caras estão aqui, ó, numa vírgulazinha. Por que que todas as nações iam lá para quem tomar os caras? Vai para a Europa. Tem mais terra lá. Isso é deserto, gente. O que que essas nações tanto queriam lá? Vocês estão entendendo? Terra ruim. Terra ruim, gente. Vai para Londres, alguma coisa assim. Pera lá, cara. Alexandre o Grande, ele foi para a Síria, rapaz. Ele foi para as terras, né, que eram melhores. Mesopotâmia. Mesopotâmia, rapaz, Índia. super fértil, né? Olha só, César pega um governador e bota lá. Para que eu quero isso? É também uma expressão no mundo antigo calar essa expressão judaica do povo judeu. Porque como é que vocês podem, tão pequenos, se achar donos do mundo, o referencial do mundo? E isso está aí até hoje, gente. É um dilema que está aí até hoje. Porque existe essa promessa e eles não desatam dela, gente. É fantástico isso. É fantástico. Tantos exércitos contra eles, né? O imperador ouvindo isso, falou: não, temos que ir lá, porque esses caras podem ser um perigo. Porque o cão que ladra não morde, talvez não era um ditado presente lá na época, né? Então, pera lá, o que esses caras estão falando? E aí, desculpa, saindo e superando tudo que eles superaram, também serviu de testemunho para deixar uma pulguinha atrás da orelha dos outros povos, né? Esses caras estão aí até hoje. Olha para a história deles. Todo mundo já tentou destruir, ninguém conseguiu. Então, rolava um medo de que isso podia se tornar verdade naquele período, né?
Então, esse discurso judaico, que está muito presente, e aí, gente, a gente vai avançar muito, né? Eu vou deixar para a semana que vem a gente fazer junto com o Machia, né? Uma expressão que está muito presente nesse período, o jugo do reino dos céus, numa visão rabínica, né? Numa visão do povo judeu. Isso soa familiar para vocês? O jugo, essa expressão, jugo. Jesus usa essa expressão, né? Essa é uma expressão muito presente dentro desse contexto de reino, desse contexto da vinda do Messias, da forma como regeria as nações, submissão às leis de Deus, submissão ao reinado do Messias, né? Então, aí semana que vem a gente aproveita e retoma isso, tá bom? Dúvidas, perguntas, gente? Muita informação hoje. Eu tenho. Fala, Guarinha. Aula riquíssima. Eu quero formar meu raciocínio aqui. Na verdade, de que você trabalhou. 2 perguntas. Eu posso afirmar, sem eu concluir, que o reino de Deus se faz presente quando a cultura e suas leis são vividas na Terra, é isso? Não. O Guarinha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando para vocês uma visão do judeu no tempo de Jesus. Sim. Eu ainda não estou afirmando... Mas naquele tempo, vamos dizer naquele tempo, antes de Jesus. Então tá bom. Para o judeu... Para o judeu naquele tempo, sim. Para o judeu naquele tempo, o reino de Deus se estabelecia a partir do momento... Isso numa visão rabínica, tá? A partir do momento que você adere à religião e a partir do momento que você tem a lei de Deus, ou seja, a Torá, como fonte de vida, como inspiração. Por isso que o período não estaria errado afirmar isso, então. O período estaria correto. Não, é isso aí. Essa é a visão mesmo. É isso aí. E a segunda é sobre o Jardim do Éden. Calma, peraí. Mas só que isso era o já, tá? Isso era o já. O ainda não é porque esse reino se instauraria como luzeiro do mundo, como referência para as outras nações, de fato, a subjugar os outros reinos e nações a partir do Mashiach, a partir do Messias. Isso eu vou esclarecer um pouquinho melhor a partir dessa história do jogo do reino dos céus, tá bom? Fechou. Então você tem uma expressão que era vivida por eles através do guardar as leis, mas você tinha uma perspectiva mais concreta e real desse reinado com a presença do Messias. O que você quer perguntar sobre Gênesis? Sobre Gênesis, não, sobre o Éden. Boa sobre pergunta. Ó. O Éden simbolizava o reino dos céus na Terra. Sim, exatamente. Era. E foi tirado mesmo? É o plano original de Deus como o rei que impera, e ele está dentro do seu império perfeito. Assim como... Regendo. Fala, né? Assim como Canaã também, para o israelita, o reino dos céus, a terra prometida. Mas aí já é queda, não é perfeito como é. Isso. Eu não sei se vou ajudar, talvez eu complique, mas aí depois você pesquisa e fala. Quando Paulo fala... Eu pesquiso, não. Se você vai complicar, você não dá a resposta, mano. Não vem atrapalhar minha aula, não. Quando Paulo fala para os coríntios na saudação final dele, ele fala Maranatá. É mais ou menos o já e ainda não, né? Maranatá, a expressão, né? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo está, Jesus Cristo virá. Mas aí é uma esperança, né, Dário, maior dessa vinda, né, dessa expectativa da igreja primitiva, né? E é um clamor, né? Ela é uma expressão de clamor, vem. Exato. Né? Vem logo, né?
E Veio, ele está aqui e ele retornará. isso aí. É isso aí. Matei, Guarinha. Então, Eu você estou na dúvida do Éden ainda. Oi? Ainda estou na dúvida do Éden ainda. Você está na dúvida do Éden? Porque o que acontece é o seguinte: quando os seus súditos resolvem ir embora, ele não tem um reino de submissão, né, de estabelecer. Porque, aí, Guarinha, eu vou entrar num assunto, que é um assunto que eu vou mexer com vocês aqui. Ali, no Éden, imperam algumas coisas que a gente acha que existe aqui, mas não existe mais, porque a queda nos tirou esse privilégio, né? Então, quando a gente está olhando para a nação de Israel, ela precisa ser o referencial para que todas as nações elas almejem, né, viver de novo como era no princípio. Tá? E viver como no princípio, que aí a gente vai ver a profecia de Isaías, né? Que o leão e a ursa pastarão juntas, né? É o início, é o retorno para este reino de paz plena e absoluta que Deus estabeleceu na criação. Então, é exatamente isso, né? Bom elo de ligação que você estabeleceu aí. Mas nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente, tá bom? É que eu tenho que vir com dosinhas homeopáticas, senão a gente não vai fazer. É muita informação. A gente fica curioso, né? É bem legal. Muito legal. Não, mas não é que é curioso. Vocês já têm muito desses conceitos, né? A gente só está organizando eles dentro de nós numa linha de pensamento. E é legal, eu falo de fechar o raciocínio, a ponto de a gente poder explicar para alguém, a ponto de a gente entender verdadeiramente, né? A gente não falar besteira de uma vez por todas, compreender isso. Mas a gente não prega isso, a gente vive isso, né? Então, não é o tipo de pregação que ela está presente para a pessoa aceitar Jesus, mas é para compreender o papel que a gente desempenha nessa história agora como filhos de Deus. Então, é importante demais esse conhecimento para nós, né? Para alguém que está chegando, eu até entendo que é difícil demais entender esse tipo de coisa, mas a gente está vindo bem do beabá, tá bom? É isso aí, gente. Mais dúvidas, perguntas e esclarecimentos? Ora por nós aí, pastor Felipe, então. Vamos. Pai, te damos graças por esse tempo tão precioso de aprendizado, Senhor Deus, de alimento. Te agradecemos pela vida do pastor Eduardo, que tem ministrado em nossas vidas, Senhor Deus. Rico alimento teu, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, te pedimos que ao longo desse dia, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, a gente possa ruminar a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, ficar voltando nela, meditar nela, Senhor. Pai, quando tivermos oportunidade, Senhor Deus, sempre colocarmos em prática. Paizinho, dá-nos um dia abençoado, se nos compete logo mais estar juntos, que seja um tempo precioso, se formos ficar em casa, que seja um tempo precioso também, mas sempre na tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.